Boa tarde para todo mundo, boa tarde para os nossos diretores, diretoras, vice-diretores, supervisores, professores, enfim, para todo mundo que está aí conectado nessa live, uma live muito especial. Muitos de vocês já viram as nossas lives tratando da saúde mental, mas sempre pensando muito nos professores. Embora a gente mencione as crianças, estamos preocupados e acompanhamos isso, mas hoje é uma live especial porque o foco aqui é a saúde mental, ou, como o título disse, o impacto da saúde mental, da pandemia na saúde mental das crianças e adolescentes. E hoje nós temos aqui dois convidados muito especiais, o Dr. Paulo Teles, pediatra muito experiente, que acompanha o dia a dia das crianças, e o psiquiatra, professor, pesquisador da USP, Dr. Guilherme Polanzik, acho que falei corretamente, depois se eu não falei ele corrige, que conduz uma pesquisa desde o ano passado com captura de resposta no Brasil inteiro sobre esse tema, né? Pandemia, impacto da pandemia na saúde mental das crianças e adolescentes. Então, um tema importantíssimo. Doutor Paulo, doutor Guilherme, muitíssimo obrigado pela presença de vocês. Tem aí uma turma grande já conectada, esse número vai crescendo. Eu queria dizer para vocês que a rede estadual, nós temos 3,5 milhões de crianças, adolescentes e jovens. Nós atendemos o ensino fundamental desde o primeiro ano até o 9º ano, igualmente o ensino médio das 3 séries. Então, temos 190 mil professores, 60 mil outros servidores que trabalham em nossas escolas. Então, é esse o público que essa live se destina. Nós vamos aqui, eu vou primeiro passar a palavra para o Dr. Paulo, a sua fala. Nós já combinamos, queria avisar para a turma toda, para a nossa audiência, e combinamos, nós vamos deixar um tempo maior para o Dr. Guilherme, para ele poder explorar bastante, né, o que ele já consegue visualizar pela pesquisa. Ainda não está concluída, mas ele já tem uma série de coisas para trazer, e eu já combinei com ele aqui, fora do ar, né, que quando a pesquisa for concluída, a gente traz ele novamente para compartilhar com vocês esses aprendizados, né, da pandemia. Queria, doutor Paulo, doutor Guilherme, dizer que a pandemia está sendo, né, uma situação de difícil gestão da nossa parte, dos professores, né? Os professores também estão sofrendo muito, porque tiveram que, de uma hora para outra, inesperadamente, viver a experiência da educação remota, né? Com o centro de mídias, que inclusive nós estamos usando aqui para transmitir para todo o estado de São Paulo, 645 municípios, para todas as nossas 5.100 escolas. Então, os professores tiveram que se virar nos 30, como a gente tem brincado, para poder dar conta, né? Antes da pandemia, apenas 11% dos professores tinham experimentado a educação remota, mas hoje, olhando pelo lado positivo, 100% dos professores fazem educação remota, que dá muita flexibilidade e possibilidade nova para a escola. Igualmente as crianças e as famílias, né? As crianças de casa também. Eu me recordo que nas primeiras aulas eu acompanhava o centro de mídias, muitas crianças falavam: eu não estou conseguindo acompanhar, está muito rápido, precisa ser mais devagar. Então as crianças aprenderam, mas a gente sabe que o professor em casa, a criança em casa, conectado, sem o contato pessoal, por isso a nossa luta, né, é muito grande, liderada pelo secretário Rosselli, de voltar às aulas presenciais, ter todo cuidado, né, todo o protocolo, porque a gente sabe que isso é importante. E a gente ouve as famílias falando, né, a criança vai ficando triste, ela perde a capacidade de concentrar na tela para ver as aulas remotas. Enfim, com essas palavras eu introduzo aqui essa nossa live e, sem mais demoras, já passo para o doutor Paulo para a fala dele, na sequência do doutor Guilherme. Doutor Paulo, é com o senhor. Obrigado pelo convite. Acho que a gente vive um momento muito difícil. Eu concordo e assino embaixo de tudo que você falou em relação à volta às aulas. Eu faço parte também do movimento Ciência pela Educação.
E a gente, é um grupo de pediatras, de infectologistas que tem mostrado a necessidade da volta às aulas presenciais, como você falou, sempre com segurança, sempre com protocolos, né, priorizando a saúde do professor, a saúde das crianças. Para falar um pouco da saúde mental, né, nesse momento tão difícil, acho que a gente tem que lembrar que a Covid trouxe um momento estressante para todo mundo, né? A gente precisou de uma hora para outra ficar isolado socialmente, algo que era muito pouco rotineiro na rotina de qualquer pessoa na sociedade atual. Se para os adultos tem sido um desafio super difícil, imagine os efeitos num cérebro em formação, são certamente efeitos muito piores e muito mais desafiadores para a gente. A gente traz com o isolamento social um grande dilema, né? Como fazer para manter o desenvolvimento neuropsicomotor e o equilíbrio emocional das nossas crianças? Porque para termos um desenvolvimento adequado, o contato social para as crianças é absolutamente essencial para que a gente consiga isso. Infelizmente, na evolução da criança, a gente não consegue fazer um botão de pause, tirar ela da escola, tirar ela da sua rotina, e aí daqui a 2 anos despausar e falar que está tudo bem. A gente sabe que isso não vai acontecer. Os efeitos dessa pausa vão ser absolutamente críticos e preocupantes para o desenvolvimento da criança. Mesmo na pandemia, a gente sabe que as crianças precisam continuar aprendendo, né, para conseguir crescer de maneira adequada, e para isso vão precisar socializar, interagir com seus pares, sair de casa, ir para a escola para fazer novas descobertas, explorar, para que assim consigam um desenvolvimento biopsicossocial adequado. Surge então, acho que o maior desafio para os pediatras, para os professores, como que a gente consegue conciliar a pandemia e a saúde mental e o desenvolvimento infantil. Um ponto que eu tenho destacado muito é a saúde não é só não adoecer. Acho que a gente tem muito receio, com toda razão, de pegar o Covid, mas a saúde tem que ser avaliada como um bem-estar completo, né? É o não adoecer, mas é, acima de tudo, o bem-estar físico e mental e emocional dessa criança, né? Então, a doença física traz todas as suas gravidades e uma gama de problemas secundários, como a incerteza, o medo, a mudança da rotina, que para a criança é muito importante, insegurança e o isolamento social, né, com o ensino online, como você falou, que ninguém estava preparado para fazer, nem professores, muito menos as crianças, e aí uma angústia enorme de pais, professores e das crianças. Assim, a gente tem um impacto na saúde mental duríssimo para as crianças e para os adolescentes. Acho que isso o Guilherme vai falar com mais precisão que eu. A rotina e a previsibilidade tem uma força estabilizadora para as crianças e para os adolescentes, né? E com a pandemia a gente interrompe esse processo de rotineiro do dia a dia deles. Isso é muito importante também para a gente lembrar. As crianças têm muitas preocupações relacionadas às consequências da Covid, então a gente está ouvindo notícia o tempo inteiro, a gente tem que tentar tomar cuidado com isso, porque as crianças ouvem de mortes e acabam tendo uma preocupação excessiva, né? Como deixar de ir para a escola para ver seus amigos, deixar de ver os avós, os parentes, toda essa preocupação em não adoecer, e também quando tem alguma perda dentro da família, isso acaba tendo um efeito muito importante para as crianças e para os adolescentes. Então, como pais e cuidadores, a gente precisa estar emocionalmente bem para conseguir estimular a resiliência, né, das crianças e conseguir dessa forma blindar um pouco e ajudar os nossos filhos, os nossos alunos a superar essas adversidades. Muitas vezes é difícil, porque para a gente conseguir acalmar as ansiedades das crianças, a ansiedade das crianças, a gente precisa estar bem, né? A gente está bem com a nossa própria vida, e é muito difícil com as incertezas que a gente tem visto na sociedade, desde fome, desemprego, as dificuldades econômicas, o home office que ninguém estava muito preparado, o homeschooling que ninguém estava muito preparado, então ensino à distância. Então, professores, os pais estão vivendo um momento de muito estresse, e é muito difícil a gente conseguir, né, fazer um estímulo adequado e conseguir acolher todas as angústias das crianças se a gente nem muitas vezes está bem do ponto de vista emocional e psicológico, né? Então, acho que o grande problema é que todos esses desafios que os pais enfrentam estão interferindo na nossa capacidade habitual de atender às necessidades emocionais das crianças, né? Acho que o Guilherme vai falar um pouco, tem alguns dados, a gente pode voltar a falar sobre dados da China, que fez bastante estudo, acho que com uma linha meio parecida com o que o Guilherme vai falar dos estudos que a USP tem feito. Então, ensinos online, a gente viu uma taxa maior, né? Então, alguns estudos mostram uma taxa maior de depressão, de automutilação. Acho que é importante ele falar um pouco isso para a gente, da experiência prática. No consultório, no meu dia a dia como pediatra, dá para ver muito isso, desde aumento da enurese noturna, aumento da automutilação, as crianças roendo unha, mudando rotina, agressividade. Então, são muitas coisas que a gente vê na nossa rotina do dia a dia, que acho que os professores também devem enfrentar um desafio muito maior em relação a isso também
no ensino, né? Muito bem, doutor Paulo, obrigado por essas palavras iniciais. Eu queria, antes de passar para o doutor Guilherme, dizer que nós temos exatamente falado muito disso. Os professores, por isso eles têm focado muito as lives dos professores, exatamente para que os professores possam estar bem, né? Cada um fazendo o seu esforço de estar bem, para poder acolher melhor as crianças e, sobretudo, enxergar nas crianças algum tipo de necessidade especial nesse momento tão difícil. Então, por isso, doutor Guilherme, queria te passar a palavra, mais uma vez agradecer muito o seu tempo aqui conosco e dizer ainda que essa live ela foi gravada, ela vai ficar, né, depois disponível para quem quiser rever, para aqueles que não viram, quiserem ver a sua fala e a fala do Dr. Paulo. Guilherme, é com o senhor. Muito obrigado, Haroldo. Boa tarde, Haroldo, Paulo, a todos que estão nos acompanhando. Queria agradecer o convite, eu me sinto bastante honrado com essa oportunidade de alcançar um número tão grande de professores no nosso estado. Realmente, os nossos professores merecem todo o nosso respeito, admiração e todo o apoio que é possível que nós possamos oferecer nesse momento difícil aí da nossa sociedade, da humanidade, de uma forma geral, né? Então, realmente, todos nós, como profissionais, médicos, professores, estamos vendo uma realidade muito diferente daquela que nós conhecíamos até então, né? E com manifestações, como o Paulo mencionou, muito frequentes das crianças que mostram um sofrimento emocional e, claro, um impacto sobre o aprendizado muito grande. Então, nós estamos com uma demanda para ser atendida, para ser cuidada, né, dessas crianças muito grande, e realmente nós precisamos nos unir nesse momento e agregar conhecimentos e esforços. Então, eu vou tentar falar de uma forma breve para que a gente possa ter a oportunidade de conversar. Eu sei que é possível uma interação entre o chat, eu tenho certeza que vocês têm experiências, vivências que vocês gostariam de compartilhar e, se for possível, que a gente possa ajudar e dar o suporte de algum aspecto, eu estou à disposição. Então, como o Paulo mencionou, realmente a pandemia representa um estresse, representa uma situação de estresse que afeta o cérebro de todos nós. Quando nós temos uma situação de estresse, às vezes pode ser um estresse bom, às vezes pode ser um estresse ruim, mas principalmente quando são situações de estresse negativos, o nosso cérebro precisa se readaptar, precisa se acostumar a essa nova situação. E com isso podem surgir expressões no comportamento, nas emoções, nos pensamentos. E podem ser alterações do sono, como eu começo a dormir menos, tenho alguma dificuldade em pegar no sono, meu apetite diminui, eu fico mais agitado, mais preocupado, enfim, diversas alterações emocionais, comportamentais que representam uma adaptação ao estresse. Quando essa situação de estresse atinge pessoas que são mais sensíveis, por características suas, prévias, ou quando essa situação de estresse é muito grande, eventualmente essas alterações, esses sinais, eles vão ser muito mais intensos e eles, por si só, vão causar um problema, um prejuízo, um sofrimento. E aí, nesse momento, podem surgir o que a gente chama de transtornos mentais. Então, o que eu estou dizendo é que, nesse momento, eu espero que as crianças eventualmente fiquem mais preocupadas, eventualmente podem ficar mais tristes, né? E isso pode ser simplesmente um sinal de adaptação ao momento. Agora, um percentual de crianças que já eram mais sensíveis ou que tiveram situações de estresse particulares mais intensas, provavelmente vão apresentar transtornos mentais. A gente está entendendo ainda se essa situação representa um número maior de transtornos mentais que nós esperaríamos que surgisse na população ao longo do tempo, ou seja, realmente está causando e aumentando o número de crianças com transtornos ou não. Algumas estimativas de diferentes países sugerem que sim. Tá? Então, esse é o primeiro ponto. Frente a uma situação de estresse, a gente espera reações
de adaptação. E isso é verdade também para esse segundo momento de retorno às aulas. As crianças estão acomodadas, bem ou mal, acomodadas ao longo desse 1 ano e tanto nas suas casas. Tá? E essa acomodação, que no início gerou um super problema, para algumas famílias continuou sendo um problema e brigas, enfim, ao longo de todo esse tempo, mas para a maior parte das crianças, de algum jeito, houve uma acomodação. Tá? Agora, com esse retorno, que a gente espera que seja cada vez maior e progressivo, às aulas online, à vida na sociedade, nós também vamos esperar reações de adaptação ao estresse. Tá? Então, vejam, uma situação realmente muito complicada. Nós podemos ter crianças que já estão fragilizadas desde o início, né, porque eram mais sensíveis, porque houve luto, né, uma perda na família, porque os pais perderam o emprego e não têm, né, limitações financeiras. E essa criança mais ou menos se adaptou e hoje vai viver um novo estresse, ou está vivendo, que é o retomar as atividades. Então, vocês, professores, realmente vão receber crianças, ou estão recebendo crianças que, né, estão sofrendo diversas modificações e diversos situações de estresse ao longo desse ano. Eu nem estou falando, né, de que a gente tem crianças em desenvolvimento, como o Paulo estava falando. Então, a gente tem aí adolescentes que estão buscando, né, relações com amigos, namoro. A gente tem crianças que precisam de estímulos cognitivos, porque são muito pequenas e enfim, a gente está pensando em épocas de desenvolvimento, por exemplo, de alfabetização. Então, nesse contexto do estresse, com os contextos do desenvolvimento individual de cada um, nós temos realidades muito distintas. Nós temos crianças sofrendo muito, crianças realmente, né, que acordam todos os dias pensando quando é que essa pandemia vai acabar. Nós temos crianças que estão às 10 horas por dia nos celulares, no videogame, né, e que estão acomodadas, a aula online acontece lá e elas, né, nem sabem. Nós temos pais e famílias brigando com violência, nós temos famílias em luto, né, nós temos famílias que perderam o emprego e com uma dificuldade econômica muito grande, nós temos famílias que estão levando a situação adaptadas. Então, isso traz uma dificuldade quando vocês recebem os alunos em sala de aula, porque vocês realmente vão encontrar realidades, pessoas vivendo de formas distintas esse momento. Eu vou apresentar brevemente os dados do nosso estudo. O nosso estudo iniciou em junho de 2020, e o objetivo era então entender quais são essas manifestações, esses efeitos de tudo isso sobre a saúde mental das crianças e dos adolescentes. Brevemente, eu vou contar para vocês que esse estudo então reuniu a nossa equipe, que se mobilizou no momento da pandemia para estudar esse fenômeno. Foram, então, em torno de 10 mil famílias que participaram. Nós temos, no início, em torno de 7 mil dados válidos, metade meninos, meninas, idade média de 10 anos. Tá? E aqui nós temos que 20% dessas crianças tinham uma doença crônica e 12% um transtorno mental. Aqui vocês veem a distribuição em todo o país, nós temos crianças participando do estudo. Primeira questão são os problemas nos pais. Como o Paulo mencionou, os pais precisam estar bem para que possam ajudar as crianças. E os nossos dados mostram que os pais não estão bem. Nós temos aqui à esquerda, esse grupo de colunas à esquerda que fala de sintomas depressivos, sintomas de ansiedade no meio e sintomas de estresse à direita. E aqui vocês veem que 15% dos pais estão com sintomas depressivos graves ou muito graves. Eu não estou falando de sintomas depressivos leves, moderados, graves ou muito graves. Sintomas de ansiedade graves ou muito graves, 19%, e de estresse, 15% graves ou muito graves. Tá? Quando nós vamos olhar para os sintomas de ansiedade e de depressão nas crianças, que são os mais frequentes nesse momento. Então, nós usamos um instrumento
que investiga cada um desses sintomas. Eu sei que a fonte está um pouquinho pequena, mas é para vocês terem uma ideia do que a gente está falando quando a gente está falando de sintomas de ansiedade e sintomas depressivos. Tá? E aqui nós temos as taxas no momento em que eles começaram a participar do nosso estudo. Em vermelho é o que a gente considera clínico, ou seja, muito provavelmente essa criança precisa de tratamento. Certamente precisa de uma avaliação, mas a intensidade é tão grande que é muito provável que precise de tratamento. E aqui à esquerda, 16% com sintomas clínicos de ansiedade, 20% com sintomas clínicos de depressão e 20% com a combinação desses. De tal forma que 26,7% das crianças, dessas 7 mil crianças, apresenta qualquer um desses sintomas clínicos. O que eu estou dizendo é que em cada 4 crianças vai apresentar um sintoma clínico de ansiedade ou de depressão. Tá? Eu não estou falando daquela adaptação leve, eu estou falando de sintomas clínicos. Então, são números bastante altos, e no momento que vocês recebem essas crianças em sala de aula, provavelmente elas estarão lá. Eu ainda não tenho dados do acompanhamento, de como é que elas estão agora. É possível que esse número seja maior. Um achado muito importante desse estudo, é algo que vem se falando muito fortemente, é como essas taxas de sintomas emocionais, elas variam conforme a renda da família. Bem à esquerda do gráfico de vocês, nós temos famílias com renda menores de R$500 por mês e de R$500 a R$1.000 por mês. E bem à direita do gráfico de vocês, nós temos famílias com rendas maiores de R$20 mil por mês. O que vocês podem ver é que há uma redução linear dos sintomas emocionais à medida que a renda aumenta. Quando nós temos rendas mais baixas, nós temos até 3 vezes mais chance de sintomas emocionais quando a gente compara com rendas mais altas. Então, realmente é algo que nós sabemos que essa pandemia é uma pandemia que deve alargar as diferenças sociais, no momento em que essas crianças com menor renda ficam mais doentes e, obviamente, têm menos acesso aos serviços de saúde, são menos cuidadas e esses sintomas eventualmente continuam. Então, esses são dados que realmente preocupam, tá? E nos dão um cenário de que vocês vão encontrar crianças adoecidas. Quais vão ser as situações mais frequentes, como o Paulo mencionou? Sintomas de ansiedade, então crianças muito preocupadas, crianças com medo, e que eventualmente têm sintomas físicos, né? Podem ter a sensação de que estão morrendo, o coração bate muito forte, não consegue respirar, ficam inquietas. Nós vamos ter crianças tristes ou mais irritadas. É sempre bom lembrar que a irritação, a raiva, é um sinal de depressão. Claro que muitas situações levam à raiva, mas a depressão é uma delas, então não é como no adulto, que em geral a gente espera uma pessoa chorando, achando que a vida não tem sentido. Isso pode acontecer nas crianças e nos adolescentes, mas muitas vezes o que a gente tem é uma criança mais irritada, que não quer ficar sentada, que acha tudo muito chato, que não quer estudar, que começa a brigar com os amigos, não quer mais saber dos amigos, brigar com os professores. Então, esses são sinais também de depressão, tá? Essas duas manifestações são as mais frequentes. Nós vamos ter alterações de rotina, né? Eu não mostrei esses dados para vocês, mas são muito frequentes. Na nossa amostra, 20% das crianças dormia depois da 1h da madrugada em dias de semana. A média de uso de eletrônicos, 8 horas por dia, né? Então, nós temos alterações de rotina muito graves. E essas crianças vão ter muita dificuldade em sair dessa rotina e readaptar-se à rotina que tinham antes da pandemia. E aí nós vamos ter recusa escolar, nós vamos ter crianças que chegam dormindo, nós vamos ter crianças que não têm mais o vínculo com o estudo, com o aprendizado. Situações mais graves, como autolesão e suicídio, também muito provavelmente acontecem nesse contexto, e os pais muitas vezes não têm ideia
de que isso está acontecendo com seus filhos, né? E são muitas vezes os professores, algum amigo que conta para os pais, que traz isso à tona, né? Essas são algumas das situações que vão ocorrer. E nesse contexto da ansiedade, né, então crianças com medo, preocupadas, muitas delas devem se recusar a voltar à escola. As taxas de evasão escolar devem aumentar nesse período inicial, tá? E aí um trabalho de reaproximação com a escola, com as famílias, né, e num segundo momento das crianças, com a escola é fundamental. Vocês devem saber, muitas crianças estão com medo de retornar às aulas porque sentem que não aprenderam ou sentem que as provas foram feitas de uma forma né, que elas conseguiram consultar, e elas estão com muito receio de como é que elas vão ser avaliadas nesse momento, qual a demanda de estudo depois desse ano todo sem a rotina de estudo e sentindo que não renderam. Então, muitas estão preocupadas com essa questão, tá? E, eventualmente, se recusam por conta disso, pensando nisso, sentindo medo, ansiedade nesse processo. Então, os professores, vocês, vão realmente precisar de muita sensibilidade, né, no sentido de trabalhar o vínculo novamente com o estudo, o vínculo entre as crianças, o vínculo de vocês com as crianças, das crianças com a escola, né? E todas as vivências que essas crianças tiveram ao longo desse ano, tá? Para que aí depois, num segundo momento, realmente o aprendizado, o processo de ensino e aprendizado possa retomar o seu curso anterior, o seu curso habitual, tá? Eu acho que realmente está sendo e ainda vai ser um trabalho difícil, árduo, mas que é fundamental para que a gente possa dar o suporte para o desenvolvimento das nossas crianças. Eu vou interromper por aqui, tá? Porque eu imagino que a gente possa conversar e interagir, eu imagino que seja interessante aí para todos que nos assistem em casa, nas suas casas ou nas escolas. Muito bem, obrigado, doutor Guilherme. Estou acompanhando aqui pelo chat muitos elogios à sua fala, muitos agradecimentos também. Os professores estão muito buscando esse conhecimento e eu queria fazer duas observações. Uma professora aqui registrou o seguinte, que os estudantes voltam para a escola e aí eles estão com dificuldade de se relacionar com os outros. E às vezes querem falar as coisas, mas não querem falar na presença do outro, né? Eu acho que está se relacionado aí a um ponto que você chamou atenção. Eles tiveram que se adaptar ao estudo em casa e agora estou voltando a uma nova adaptação. Nós temos feito muito trabalho, passado muito material para os professores, recomendando que se faça um acolhimento, né? Que se dê uma atenção mais personalizada e tal. Aí eu queria o seu comentário sobre isso. O Mário está aqui na tela conosco, está acompanhando também, depois ele vai fazer perguntas. Eu queria aproveitar e já tocar no segundo ponto. Os quadros que o senhor apresentou, quando se verifica, né, as questões de saúde mental, o nível de renda, o seu gráfico ali, acho que foi o último gráfico, você mostra que nas faixas de problemas mentais e vice-versa, na faixa de renda maior, uma incidência menor. E aí eu te trago, eu queria que você comentasse o seguinte: as redes públicas de ensino, tanto as municipais, Eu talvez possa responder. Eu acho interessante se o senhor puder responder a primeira. A doutora Haroldo voltou. Eu acho que eu vou responder a sua primeira questão, Haroldo. Houve um pequeno problema na tua conexão e depois a gente fala sobre a segunda. A primeira questão, também quero ouvir o Paulo a respeito, mas
essa questão realmente da socialização é um prejuízo aí que decorrente do afastamento, do distanciamento social, né? Muitos seguem em contato com os amigos, outros precisam da escola, que promove o encontro, né? E sem a escola acabam se isolando, muitos até perderam o interesse, enfim, né? Por ver os amigos. Então, realmente, a experiência é fundamental para o desenvolvimento, né? E não havendo a experiência, a gente tem prejuízos, atrasos no desenvolvimento. Vai ser muito importante que os professores atuem nessa linha que vocês sugerem de um acolhimento e, eventualmente, dinâmicas de grupo vão ser muito importantes num período inicial. Aí eu não diria, né, que é uma ou duas, eu diria que são um período inicial. Vocês vão recebendo, né, imagino a cada período novos alunos que estão retornando, que estão retomando, situações ainda acontecendo nas famílias, né? Então, um momento de acolhimento, de dinâmicas de grupo, de facilitar a comunicação, de facilitar a interação, de abordar esses aspectos, deles poderem falar como está sendo difícil para eles, que eles querem encontrar os amigos, mas agora não sabem muito bem como agir. Então, esse é o caminho aí para que esse processo retome, né? Teu áudio, Paulo. Está fechado ainda, Paulo. Agora sim. Foi? A gente vê bastante estudos sobre o quanto a gente teve de retrocesso do ponto de vista de aprendizagem, né? Alguns estudos foram colocados, mas eu fico sempre muito preocupado, porque eu sempre digo que a escola tem um papel que vai muito além do educar, né? E eu acho realmente que os professores também têm vivido essa angústia tão grande como a gente colocou, com medo de voltar às aulas, com preocupação em relação aos protocolos, com, às vezes, morar com alguém de grupo de risco. Então, acho que a gente vive uma situação que a gente tem que entender que a gente precisa acolher muito bem os professores, a gente precisa ter um cuidado muito grande com os professores para que eles estejam emocionalmente preparados e com condição de conseguir acolher esses adolescentes e essas crianças. Mas acho que seria essencial que as escolas tivessem esse cuidado e esse preparo como uma disciplina mesmo em relação a uma matéria, né, no sentido de programação social com essas crianças. Vai ter criança que vai chegar ansiosa pelo contato físico, pela interação, mas é como o Guilherme falou, algumas crianças acabam ficando cada vez mais introspectivas e receosas e com medo mesmo até desse contato por conta do vírus. Então, acho que a gente vai ter uma individualização muito cuidadosa em cada uma das crianças, de professores, para que a gente consiga acolher a todos e conseguir voltar a estimular esse contato que é tão importante para o desenvolvimento, né, das nossas crianças. Doutor Paulo, eu ia só lembrar, eu só ia lembrar que eu acho que é perfeito isso que o Paulo falou, e que o sentimento de solidão é uma sensação muito fortemente associada com depressão. E nesse momento aí, não só as crianças, mas os adultos, todos nós, os professores, né, enfim, por toda a circunstância, podem estar sentindo, né? Então, nesse momento inicial, entender essas percepções e oferecer o suporte, né, que a escola oferece, facilitar que os amigos sejam um grupo de suporte e que essa pessoa essa criança, adolescente, se sinta acompanhada, acolhida, né, e com espaço é fundamental. Guilherme, eu comecei a falar quando perdi a conexão, aquele gráfico de renda, e te dá um dado para você comentar. A educação no Brasil, a educação básica, né, infantil, fundamental e o médio, 15%, um pouco mais de 15%, antes arredondando, 15% das famílias, que são as famílias de renda maior, são atendidas em escolas particulares. E 85% são atendidos nas escolas públicas. Exatamente, nós atendemos as faixas de renda, né? C, D e E, né? Onde é maior a incidência. Então, esse é um problema muito, assim, preocupante para nós. Inclusive, Guilherme, este ano,
nós contratamos um serviço de atendimento de psicólogos. As nossas escolas não têm o psicólogo como profissional. Nós contratamos um atendimento virtual, uma plataforma, né, uma empresa que faz atendimento virtual. Começamos isso agora em fevereiro, dia 17 de fevereiro. Estamos ainda no início, né? Mas estamos ampliando. E aqui no grupo, inclusive, tem professores falando. A empresa chama-se Psicologia Viva. Então, o diretor da escola, na medida que ele tem um grupo de professores, um grupo de alunos, ou até um aluno ou um professor que ele vê que precisa de um atendimento, ele vai à agenda e o psicólogo, de forma virtual, faz esse atendimento. É uma experiência nova, diferente, né? Porque nós estamos acostumados ainda com o profissional presente, mas a telemedicina está aí, né? Cada vez mais vai fazer parte da nossa vida também. Então, nós estamos com isso levando para mais próximo da escola um atendimento para ver se a gente consegue passar melhor esse momento, não é tão grave como o senhor tão bem já disse. Aí eu pergunto se o senhor tem alguma recomendação especial no que diz respeito a essa concentração do nosso público nas faixas de renda menor. Claro. Em termos de intervenção, você diz, Haroldo? Sim. Em termos de intervenções, do que fazer. Uhum. Realmente, a gente vai ter um número maior aí de crianças, adolescentes com dificuldades associadas às questões econômicas. A psicopatologia dos pais e o nível socioeconômico no nosso estudo são os mais fortemente associados, o que predizem a psicopatologia, os problemas das crianças. Então, nós temos também uma questão contextual aí, e que nós, como profissionais de saúde, vocês, como profissionais da educação, têm uma ação limitada sobre ela. Então, é fundamental uma articulação com os sistemas de proteção da criança e com o Estado, de uma forma mais ampla, em programas de apoio emergencial econômico. Temos famílias com uma insegurança alimentar, por exemplo. Então, muito difícil falar em controlar a ansiedade quando a família não sabe e não tem realmente o que comer na próxima refeição. Então, realmente é um problema contextual, social, amplo e que os diferentes atores, vamos dizer assim, precisam estar articulados. A escola é um ambiente muito propício não só para o tratamento, mas como para a prevenção e a promoção da saúde, como bem disse o Paulo. Então, programas que alcançam todas as crianças nas escolas e que promovem habilidades como é que eu resolvo meus problemas, como é que eu peço ajuda, quais são as estratégias que eu posso usar quando eu estou triste, quando eu estou ansioso, quando eu estou com raiva. Então, há situações de promoção como essa, e situações de prevenção, então, como rodas de conversa, acolhimento, estratégias de meditação, estratégias outras que podem ser feitas em grupo, são promissoras, né? E existem, de fato, múltiplos níveis aí de intervenção. O quanto é possível incluir os pais nisso seria ótimo, né? Então, realmente, ações que incluem a comunidade escolar e os pais, porque a gente sabe que eles ansiosos, eles deprimidos, vão ter um impacto sobre as crianças. Seria excelente. Estratégias de tratamento, realmente a telemedicina foi aprovada no início do ano passado, nesse ano, né, no país. Rapidamente os profissionais, tanto psiquiatras quanto psicoterapeutas, vêm usando a telemedicina como ferramenta. Mas é fundamental que nós tenhamos intervenções que sejam baseadas em evidências, que nós saibamos que elas funcionam. E realmente a telemedicina tem muitas barreiras nesse sentido. A internet não funciona, a criança fala com o terapeuta enquanto joga videogame, tem várias pessoas na sala e ela não quer falar do que ela está sentindo, e tem várias questões que dizem respeito à implementação, e como implementar as técnicas que a gente sabe que são eficazes no presencial
na vida, na telemedicina, ainda é um desafio. Existem já estudos fora do país sobre isso. Nos Estados Unidos, a telemedicina já é utilizada há bastante tempo. Nós estamos agora testando um protocolo de terapia contra ansiedade e depressão para crianças entre 8 e 17 anos por telemedicina, né? Um protocolo manualizado que profissionais com experiência de graduação mínima podem implementar e que, se for eficaz, pode ser interessante e certamente nós disponibilizaremos livremente. Então, eu acho que é realmente um caminho a ser perseguido, mas que a gente precisa avaliar a eficácia. Muito interessante esse serviço aí voltado às crianças, né, de atendimento. E aqui, doutor Guilherme, a experiência nossa com essa empresa Psicologia Viva, com os psicólogos, claro que tem muitas dificuldades, né, uma coisa nova, toda coisa nova, mas tem tido uma repercussão muito positiva. Agora mesmo aqui no chat tem professores falando, né, que tem grupos de alunos que estão sendo atendidos, grupos de professores, e a gente sugere, inclusive, que grupos de famílias, né, a famosa reunião de família na escola, um momento como esse pode ser importante e o psicólogo pode contribuir. A questão para nós ainda limitante é que nós usamos recursos da educação, então eu não posso contratar serviços de saúde, né, o clínico, né, aquele atendimento individualizado, né, os professores pedem, nós estamos numa interação muito forte aí com a Secretaria Estadual de Saúde, a gente abrir canais, tem inclusive serviços gratuitos já ativos, né, e a tendência é que a gente tenha mais tanto para adultos quanto para crianças, então isso está indo bem. E agora eu queria ver se o Mário tem uma pergunta aí, o doutor Guilherme, o doutor Paulo, para ambos. Mário, é com você. Doutor, tem para ambos, tá? Doutores, vamos aos dois. Né? Tem a professora Luciana Base, não dá para saber o sobrenome, ela fala assim, dormir muito pode ser algo muito estranho e comum apresentar nesse retorno dos alunos? Passo a palavra, doutor Paulo, se quiser começar. Um pouco do que a gente conversou, né? O que o Guilherme falou anteriormente, as crianças mudaram a rotina, então a gente tem criança dormindo em horários absolutamente fora do habituais, e aí, quando você volta à aula, então uma dica interessante para as famílias, e acho que as escolas, os professores podem incentivar, é que a gente tente retomar um pouco a rotina anterior, né? Dormir num horário adequado, calcular o número de horas adequado para que a criança esteja, né, vamos dizer, mais exposta e mais atenta, até para que a concentração e o aprendizagem seja mais efetivo, mas acho que dormir demais, o Guilherme vai falar melhor que eu, pode ser sim um sinal, um sintoma de de uma alteração, né, do ponto de vista psiquiátrico também. Então, passo a palavra para ele, mas acho que já poderia ser um sinal, como a gente falou, de uma possível depressão, né? Então, isso também pode ser sinal e os professores têm que ficar alerta, porque isso pode ser um sinal de alguma alteração e que a gente precisa de um acompanhamento mais específico. Guilherme. Sem dúvida, não tenho nada a acrescentar ao que o Paulo falou. Isso aí. Isso tanto para a criança quanto para o adulto, né? Vale para os dois. Isso. A gente, a alteração de sono, né, pode ser um sintoma de uma depressão, pode ser um sintoma de alguma outra doença física, enfim, né, precisa ser investigado. Mário, novamente com você aí. Segunda pergunta. A professora Poliana pergunta, são poucos os pais relatam que o estado psicológico dos filhos, né, eles denotam uma grande dificuldade. Alguns procuram ajuda para os filhos. Muitos nem sabem o que o filho diz e, se sabem, acham que é frescura. Como o professor deve lidar com isso? Nessa relação pais e filhos. É curioso isso, né? Realmente a gente encontra um número muito grande de famílias em que não há uma aproximação entre os pais e os filhos, né? Em que não há uma conversa, não há um diálogo, eles não sabem muito o que se passa um com os outros, e isso realmente é lamentável. A gente tem vários estudos que mostram, por exemplo, que fazer uma refeição em família
né? Pais e filhos, uma vez ao dia, melhora sintomas de ansiedade, sintomas depressivos, né? Porque a gente está falando de suporte, a gente está falando de conversa, a gente está falando, né, de relação pais e filhos, né, e que realmente é fundamental para o desenvolvimento das crianças. A primeira questão realmente é o diálogo e poder entender o lugar da criança, do adolescente nesse momento. Muitas vezes os pais ouvem o filho se queixar e dizem assim, mas tudo bem, mas está todo mundo sentindo isso. Então, vamos lá, faz aí o que você tem que fazer. Mas, realmente, é aquela pessoa, aquele indivíduo com quem nós estamos falando que está sentindo aquilo. Então, é muito importante validar o sofrimento das crianças, dos adolescentes, quando ele vem, ouvir realmente o que está acontecendo e entender que é real, é válido e é fundamental, é importante, é 100%, para aquela criança, para aquele adolescente, tá? E a partir daí pensar em estratégias conforme o que vem, né, que o adolescente conta, em estratégias para resolver o problema. Então, pensar de uma forma diferente sobre o que está acontecendo, buscar apoio em diferentes formas, nos amigos, no tio, na escola, na unidade básica de saúde, enfim, diferentes possibilidades, questões de rotina, enfim, as estratégias iniciais aí para resolver os problemas. Agora, só desculpe acrescentar uma questão importante. Eu acho que a pandemia e esse sofrimento que todos estão passando é uma oportunidade para reduzir estigma em relação a problemas de saúde mental. Então, eu acho que é muito importante nesse momento que a gente pode falar com os pais, nós podemos falar entre nós, né, em reduzir estigma. Problemas de saúde mental são muito frequentes, são universais, fazem parte da experiência humana e nas situações que nós estamos vivendo são mais frequentes. Alguns pioram e realmente evoluem por um transtorno, e que precisa ser cuidado e precisa ser tratado, com as diferentes nos seus diferentes aspectos, que envolvem desde as questões econômicas, sociais, ambientais, até as questões biológicas cerebrais. Eu ia finalizar, mas acho que o Guilherme falou exatamente isso. A gente não pode minimizar. Eu acho que existe ainda um preconceito realmente com doenças, né, desse espectro. Eu acho que a gente tem que estar muito alerta em relação a isso. Eu acho que foi uma oportunidade muito grande para a gente valorizar nesse sentido. Eu acho que a pandemia, ela não trouxe nada que não existia, ela exacerbou doenças e problemas sociais emocionais e mentais que a gente já tinha. Então, é muito importante esse diálogo dentro de casa. Acho que eu sempre digo que um bom médico é aquele que sabe ouvir, né, mais do que falar. E acho que dentro de casa, às vezes a gente esquece de prestar atenção e de ouvir os sinais que os nossos filhos estão passando. Às vezes as pessoas não têm condições de fazer essa leitura, por isso que é tão importante a gente buscar auxílio a qualquer dúvida, a qualquer sinal mínimo, né, e não desvalorizar. Ainda tem muito isso, né, da gente falar, é frescura, todo mundo sente isso. Acho que não minimizar os sintomas que a gente muitas vezes pode pegar no início e conseguir ajudar muito essa criança. Eu queria comentar as últimas falas. Inclusive aqui no grupo tem uma professora falando que às vezes os pais acham, né, que a criança, né, falar de um atendimento com psicólogo, com psiquiatra, está achando que meu filho é louco, né? Enfim, então a questão do estigma, né, a questão do tabu, que o Guilherme mencionou, eu confesso que eu me lembro que em 2019 nós fizemos um evento sobre suicídio, no mês de setembro, né, que é o mês amarelo, e na secretaria era um auditório cheio, com 500 pessoas. Uma professora da USP que veio falar conosco falou: a gente precisa falar dessas coisas, né? Precisa falar das questões da saúde mental. E eu me recordo também que, num certo momento, nós discutíamos, íamos fazer uma live, aí a discussão foi, a gente fala saúde mental ou saúde emocional? Uma corrente, né, mais pro emocional, com temor de falar em saúde mental. O Mário lembra disso. Então, a gente tem o secretário Rocieli, eu, né, como dirigentes da secretaria, a gente tem levado aos professores falando disso, né, quebrando esse tabu, estigma, né, e tem sido muito bom. Os professores aqui no chat, eles vão dizendo: eu estou sentindo isso, estou sentindo aquilo. E na medida possível, né, como foi o caso dos psicólogos na educação,
trazer também o profissional para mais próximo, né? A gente sabe que psicólogos na educação, esse atendimento não resolve todos os problemas, mas tem sido muito útil, já tem vários depoimentos aqui, tanto para atender professores, como para atender alunos, também para atender famílias, como eu já mencionei aqui. E aí, eu queria perguntar o seguinte, perguntas que estão sendo feitas aqui, né? Tem professor falando, olha, você mais ou menos sabe o que é isso, agora como é que faz, né? Assim, não sei se eu vou fazer uma pergunta difícil, doutor Guilherme, mas assim, se eu tenho uma turma de 40 alunos, ou de 30 alunos, né, do ensino fundamental 2, na sua estatística aí, eu tenho 8, pelo menos, né, que tem algum tipo de necessidade no campo da saúde mental, né? Aí como é que o professor faz, né? Como é que ele observa, né? Como é que ele vê que uma criança está estressada, como é que ele vê que uma criança está ansiosa e como é que ele vê que uma criança está depressiva, né? Um pouco essa questão que eu, sintetizando aqui várias observações, eu trago para a sua resposta, e doutor Paulo. Primeiro, Haroldo, eu queria te parabenizar e ao secretário e ao trabalho de vocês por realmente trazer esse tema para os professores, trazer esse tema para a discussão. Tá? É fundamental, a gente salva vidas, né, falando sobre isso e levando essa questão a sério. E não só no extremo da doença, mas também no outro extremo da saúde. Né? A gente sabe que quanto melhor a saúde mental, quanto com mais capacidades para lidar com as suas emoções, reconhecer, para lidar com os colegas, com os professores, melhor vai ser o meu desenvolvimento, melhor vai ser o meu desempenho. Né? Então, a gente está pensando em cuidar daqueles que têm dificuldades, mas a gente está pensando em promover a saúde mental para todos, e isso implica em melhor desenvolvimento. É importante, eu tenho muito contato com os professores, e os professores têm uma tendência que eu aprecio muito, que é de realmente vestir a camiseta no sentido de que eu quero ajudar o meu aluno, é o meu aluno, eu tenho uma relação importante com ele, mas existem limitações, né, em relação ao que o professor pode fazer em sala de aula. Da mesma forma que existem limitações no que eu, como médico, posso fazer quando eu estou atendendo uma criança ou um adolescente. Então, realmente, existem situações que eu tenho uma pessoa deprimida, eu tenho uma pessoa pensando em suicídio, eu tenho uma pessoa ansiosa que não consegue ficar em sala de aula. Não é possível que o professor, em sala de aula, consiga resolver isso e ainda dar conta do aprendizado dos outros 39, ou 38, ou 30. Tá? Então, não é possível. Realmente é necessário uma articulação com um pessoal especializado dentro da escola ou fora da escola para lidar com isso. Tá? Os professores são muito hábeis em reconhecer problemas, tá? E aí ajudar as crianças, as famílias a buscar o auxílio, o apoio e que é necessário e é importante nesse sentido. Doutor Guilherme, doutor Paulo, nós estamos aqui caminhando, né, para os minutos finais. Quero fazer uma pergunta aí para vocês abordarem e, ao mesmo tempo, fazermos a despedida, né? A questão é o seguinte: quando a gente, nessas nossas lives, conversamos com os professores, doutor Paulo, doutor Guilherme, muitos falam assim, mas eu não sou psicólogo, né? Que a gente está dizendo, cada um tem que cuidar de si, o professor precisa estar bem para poder atender a criança, como a gente já falou aqui, e vem essa fala, né? Que nós acolhemos, evidentemente, conversamos sobre isso, mas eu queria o comentário de vocês sobre esse tema, né? Essa questão que os professores trazem, e que, ao mesmo tempo, vocês fizessem aí nas suas manifestações a despedida. Posso dizer que aqui tem muitos elogios, muito reconhecimento à presença de vocês e à fala, e tem já um pedido de vocês voltem. Então, aí... Eu agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade. É uma honra estar dividindo aqui com você, Haroldo, com o Guilherme, principalmente, que eu tenho uma admiração enorme. Eu acho que a gente não pode exigir isso dos professores, mas eu tenho defendido tanto a essencialidade dos professores, né, porque acho que os professores nesse país são muito pouco valorizados, e acho que essa pandemia escancarou isso ainda mais. Eles são essenciais para a educação, mas eles são a ponta
da nossa sociedade que vai detectar tantos problemas. Então, um deles é essa parte que a gente conversou, a parte de violência doméstica, que a gente tem visto tanto, o professor tem um papel super fundamental. O que eu acho a gente está precisando cada vez mais, e aí acho que a gente tem que pensar para os nossos governantes mesmo, a conexão. Acho que a pandemia mostrou o quanto é importante a conexão e o sinergismo entre a educação e a saúde. É impossível a gente pensar de forma separada, né? Acho que ficou muito evidente o quanto, para cuidar dos professores, das crianças, a gente precisa que as pastas de educação e saúde, na pandemia ficou claro isso, né? Estejam trabalhando de forma conjunta, sinérgica e correlata. Acho que isso é muito importante. Então, eu deixo aqui também o meu agradecimento aos professores, acho que minha admiração a todos eles. Acho que é impossível que eles façam tudo, mas eles têm um papel fundamental em detectar, em perceber alguns sinais, e aí sim a gente conversar com a família, com a coordenação da escola, direcionar para um serviço adequado que essa criança possa ser acompanhada e, como o Guilherme falou, muitas vezes até salvar a vida dessas crianças. Doutor Guilherme. Obrigado, doutor Paulo. Eu também, novamente, queria agradecer, muito honroso o convite, uma oportunidade, como eu mencionei, muito grande de falar aos professores, que, como eu também mencionei, enfim, eu acho que eu vou replicar aqui as palavras do Paulo, né, que tem um papel fundamental e difícil enfim, que realmente envolve a articulação entre os nossos saberes, entre os nossos conhecimentos aí, né? Foi um prazer estar com vocês, a admiração pelo Paulo é recíproca, então um super prazer estar aqui. Eu acho que no sentido, Haroldo, que a gente reconhece que a saúde mental é um aspecto muito importante para o desenvolvimento das crianças. A saúde mental, eu digo, desenvolvimento emocional, desenvolvimento cognitivo, do comportamento. Na medida que a gente reconhece que isso é fundamental para o desenvolvimento amplo da criança, inclusive para a aprendizagem, e que a aprendizagem vai além, né, de um conteúdo, né, mas a aprendizagem envolve o desenvolvimento da criança, né, para que ela seja um cidadão que seja responsável, que possa contribuir para a sociedade, que possa aprender e desenvolver a sociedade. E aí nós não podemos falar simplesmente de conteúdo acadêmico, mas também de todas essas habilidades. E no momento em que realmente a educação entende isso e articula com a saúde, o professor precisa, sim, ser um pouquinho psicólogo. O professor precisa ser um pouquinho mãe ou pai, nutricionista, assim como, né, os outros profissionais também, em algum momento, têm que se colocar no lugar do professor e têm que entender, né, toda a complexidade que envolve, né? Então, realmente, é fundamental um conhecimento, né, um aprofundamento, claro, dentro do que é esperado para o professor. Ninguém vai pedir mais, né, do que é possível, mas dentro do possível, os professores podem contribuir muito do ponto de vista do desenvolvimento emocional, social, cognitivo das crianças, dos adolescentes. Perfeita a sua fala, doutor Guilherme, doutor Paulo, muitíssimo obrigado. Eu queria, para terminar, apenas acrescentar que, felizmente, doutor Guilherme, aí conectando com a sua fala, com a Base Nacional Comum Curricular e o currículo novo de São Paulo, o desenvolvimento das habilidades sociais e emocionais está na agenda, né? Então, como o senhor disse, os professores vão ter que ser um pouquinho psicólogos, sim, né, para poder dar conta disso. Uma outra informação que eu não coloquei ainda aqui, nós criamos esse ano, além de trazer os psicólogos, a gente criou uma figura, nós chamamos professor orientador de convivência, POC, né? Uma experiência que a Secretaria tinha anteriormente, com outro foco, a gente transformou para essa ideia de orientação de convivência. É um professor que não tem sala de aula, que não é o diretor da escola, ele é um professor que fica ali na interação com os professores que estão em sala de aula, mais diretamente observando as crianças, para fazer esse atendimento, fazer a mediação com a família, fazer o encaminhamento para um atendimento especializado quando a criança precisa. E nós vamos agora fazer uma ampliação, vamos botar todas as escolas desse profissional e, sobretudo, numa quantidade necessária, que nós temos escolas de 2.500 alunos, como temos escolas de 100 alunos, né? Então, assim, eu mais uma vez agradeço muito, doutor Guilherme, doutor Paulo, já deixo aqui um convite. Aliás, eu estou transmitindo o convite que está vindo aqui pelo chat, né?
muitos falando, vamos falar mais, vamos conversar mais, já deixo o convite no próximo retorno de vocês aqui, né, para a gente poder dialogar mais sobre isso. E, como eu disse, essa live fica gravada, ela fica no nosso depositório, fica no YouTube, né, para que outros professores possam ver, não só da nossa rede, né, mas os professores em geral. Muitíssimo obrigado. Obrigado a todos que estiveram conectados. Espero que vocês tenham um bom almoço a partir de agora. Obrigado, professores. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, Márcio. Obrigado.